Bom dia, terceirão! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam muito bem nessa manhã de terça-feira. E vamos lá para nossa finalização, né, da análise dos contos da coletânea A Legião Estrangeira, da nossa grande escritora da prosa existencialista, a Clarice Lispector, tudo bem? Na semana passada a gente viu um pouquinho, né, de um dos contos ali, e nós vamos hoje dar continuidade, obviamente, né, nesse começo de aula, ao conto número 12, né, um dos últimos ali da coletânea, Os Obedientes. Eu comentei um pouquinho no final da última aula ao vivo da quarta-feira passada, sobre esse conto, para que vocês tenham tido, na verdade, uma visão um pouco geral sobre qual se trata, e vou, obviamente, nessa aula de hoje, na aula gravada, finalizar a análise desse conto e também iniciar, né, a análise do último conto ali, que dá nome, obviamente, a coletânea, que seria A Legião Estrangeira, tudo bem? Então, só pra gente retomar algumas coisas importantes que a professora falou na nossa aula da semana passada, da quarta-feira, vamos lá pro conto número 12, Os Obedientes. Eu disse a vocês que, na verdade, é um conto também curto, né, narrado ali em terceira pessoa, e que tem ali como protagonistas, né, na verdade, toda a história gira em torno sobre a história de um casal. Tá? Então a gente tem ali a questão do casamento, né? A questão dessa instituição social sendo revelada e sendo construída também na visão reflexiva e crítica da Clarice Lispector. Tá? Então, na verdade, a gente tem ali um casal que já faz algum tempo, né, alguns anos que é casado e começa a perceber que o seu casamento, na verdade, ele se mantém por conta da rotina e das questões sociais, né, gente? Então, na verdade, os dois estão muito mais condicionados a viver uma vida juntos do que necessariamente a vida como um casal, né, que se ama, que tem aquela questão também de intimidade, de afetividade ainda significativa, tá? Então, uma história aparentemente triste, a gente vai descobrindo, na verdade, essa tristeza, né, de ambos ali, do homem e da mulher, ao longo ali da construção narrativa, e que também condiciona, né, para um final um pouco trágico, né, um final dramático. Para quem leu, já imagina sobre o que a professora está tratando, né? Então, ela tem ali essa questão das frustrações, da quebra de perspectiva, que é uma questão muito própria, né, e muito particular da própria Clarice Lispector, ok? E, claro, né, o nome do título, o título, né, Os Obedientes, também é um título, como eu disse para vocês na semana passada, simbólico, né? Representa muito bem essa prisão, né? Essa simbologia, essa metáfora da prisão que o casamento representa para esses dois personagens principais aqui, tudo bem? Então eu falei para vocês que são um casal que está mergulhado, né, nessa rotina e nessa busca, né, de manter um casamento muito mais por aparências do que por sentimentalismo, por afinidade. E isso vai levando, né, a um ponto que os dois realmente se veem dentro de uma prisão, né? Ou seja, eles não querem se separar por conta das conveniências sociais, e isso colabora também para que haja esse final triste, né? Esse final trágico ali para a história, tudo bem? Então vamos lá? O conto narra sobre um casal, como a gente tinha visto na semana passada, que se limitava somente a essa vida em dupla, né? Todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina. Não haviam novidades para contar. Tudo andava na linha, tá? Não é porque os dois viviam nessa rotina que não necessariamente eles tinham uma vida, assim, extraconjugal, tá? A gente imagina que eles mantêm o casamento por questões sociais, mas a gente percebe que essa questão do casamento em si, de que os dois deveriam ser obedientes um ao outro e se manter, né, alinhados a esse casamento, também acontece dentro do conto, né? A vida deles era correta e simétrica, e obviamente os dois se orgulhavam disso, né? Mesmo não havendo mais amor, né, algo muito profundo, muito íntimo que ligavam, né, que fazia com que esse casamento realmente continuasse, a gente percebe que mesmo assim eles se orgulhavam de manter essa vida, né, e essa rotina como um casal, ok? Os dois literalmente estavam presos e, obviamente, cada um na sua intimidade, né, na sua reflexão íntima, sabiam disso. Entretanto, a prisão para eles era muito mais cômoda e muito mais segura, visto que os dois estavam ali condicionados a essa vida
conjugal, né, há muito tempo, né, há muitos anos. E que agora, né, no final da vida, aparentemente não no final da vida, mas agora que eles viveram muito tempo juntos, não existiam mais motivos para que eles se separassem, né? Então, como eles já estavam habituados, né, a essa ideia de que, na verdade, espera um pouquinho que eu vou pegar o carregador, tá? Senão vai acabar a bateria aqui no meio da aula, beleza? Só um minutinho, ok? Agora sim, beleza? Continuando, tá? Devidamente carregado, certo? Então, como eles já estavam habituados, né, à presença e à vida um com o outro, mesmo não tendo mais essa relação, né, como casal em si, eles se sentiam realmente seguros e continuavam a viver dessa forma, né, ok? O que eles queriam, na verdade, era manter essa relação que tinha essa segurança e essa comodidade e evitar também essa vida de liberdade, né, de sonhos. Não que eles não sonhavam, tá, gente? Isso é muito engraçado. Eles estavam ali presos a esse casamento, mas isso não impedia que tanto o homem quanto a mulher sonhassem, né, de terem ali relações extraconjugais, de terem uma vida mais livre um do outro, né, de terem uma vida mais feliz. Porém, tudo isso ficava preso apenas à imaginação, tá? Então, eles não passavam disso, de se verem vivendo ali situações diferentes da sua rotina, né, do seu universo conjugal, mas ficavam apenas nesses sonhos, né, nessas utopias e, consequentemente, mantinham essa rotina entre os dois, tudo bem? Então, é muito engraçado, né? Às vezes o homem se via, né, imaginava vivendo ali casos extraconjugais, certo? Mas, na prática em si, ele não realizava, tá, gente? Então, ficava muito mais para esse universo íntimo e da imaginação do que realmente para a concretude, tá? E, então, isso era uma delimitação que cada um vivia na sua intimidade, mas que quando passava para a realidade, isso não acontecia, tudo bem? Em momentos de tédio e solidão, os dois quase começavam a ver a triste realidade, né? Parece que eles se davam conta, né, de que o casamento já havia aos poucos, né, finalizado, que os dois, na verdade, eram mais cordiais entre si do que realmente amantes e realmente aptos ali a viver de uma forma mais sentimental e mais íntima, ok? Mas sempre davam um jeito de voltar ao sonho. Afinal, tudo em suas vidas estava certo. Eles já faziam aquilo que esperavam deles. Era literalmente um casal obediente, né? Obediente nesse sentido de manter as convenções sociais e de manter, obviamente, essa vida que eles estavam a cada vez mais estipulados a viver, tá? Então, na verdade, é aquela questão assim, né? De que melhor sem ele, pior sem ele, né? Então é pior ou é melhor viver assim do que tentar viver de uma forma diferente e realmente ao sair, né, dessa rotina acabar também se frustrando e trazendo ali essa tendência melancólica de tristeza. Aquela questão de é melhor não viver de arrependimentos depois, né? Vai que nós nos separamos, né, e tentamos viver uma vida diferente, separados e, consequentemente, caímos do cavalo, né? Então, eles não queriam esse risco, né, de viver uma vida distantes um do outro e, quem sabe, né, acabar se frustrando ou também se decepcionando, certo? Então, eles eram um casal literalmente obedientes nessa relação que era muito mais por aparências do que realmente envolviam ali afetividade e sentimentos entre eles. Okay? Aqui eu trago para vocês um trechinho, né, para que vocês possam ver essa visão, né, obviamente que o narrador tenta apresentar de uma forma que o casal mantinha esse casamento, mas que no fundo esse casamento era na verdade um peso para ambos ali. Vamos lá para o trecho? Acompanhe aqui comigo então. Talvez apenas devido à passagem insistente do tempo, tudo isso começara. Porém, a se tornar diário, às vezes arfante. Tanto o homem como a mulher já tinham iniciado a idade crítica, né? Ou seja, os seus 50, 60 anos, né? Eles abriam as janelas e diziam que faziam muito calor, sem que vivesse propriamente no tédio. Era como se nunca lhes mandassem notícias. O tédio, aliás, fazia parte de uma vida de sentimentos honestos, né? Então, sentir tédio era uma coisa meio que, assim, consequente,
né? Era uma coisa rotineira. Então, fazia parte ali dessa vida, desse convívio que os dois estabeleceram, né? Ok? Durante ali esse casamento que era muito mais por questões sociais do que por questões de felicidade, ok? Depois de apresentar todo esse processo, né, o narrador apresentar esse processo, através do qual o casal perece, a narradora chega ao dia em que a mulher, há muito tragada pelo sonho, morde uma maçã, né, no seu quarto ali, quebra um dente e vai imediatamente para o seu banheiro e se olha no espelho com aquele dente quebrado, né? Certo? Então a gente tem toda essa situação que leva, obviamente, ao ápice e ao desfecho trágico ali do conto, né? Então imagina que num dia qualquer, né, dentro ali da sua rotina diária, a mulher que está sozinha em casa, né, morde uma maçã, vai comer uma maçã e sem querer quebra o dente. Essa quebra do dente faz com que haja também esse processo epifânico aqui dentro do conto, né? Então, imediatamente assim que ela quebra, ela já vai direto para o banheiro e se olha no espelho com aquele dente quebrado. O dente quebrado faz com que haja esse momento ali de revelação e, consequentemente, a personagem entra, né, nesse universo íntimo do processo de monólogo interior e, de uma forma inesperada, a partir do momento que ela se olha, né, a gente tem toda essa questão do olhar-se no espelho, que é algo tão reflexivo, né, então íntimo, e ela se vê literalmente como um indivíduo que sofre, né, e como uma tentativa de tentar, né, fazer com que a sua vida possa se transformar e ser de uma forma diferente, a protagonista, né, a mulher, resolve se jogar pela janela. Então ela comete ali de uma forma bem trágica, né, o suicídio. Então a gente tem toda uma simbologia, né, uma metáfora por trás dessa morte dessa personagem, né, que ao meu ver, né, ela não iria, ela se vê no espelho, se vê realmente como um indivíduo que sofre e como ela não consegue, né, realmente se desamarrar dessas situações, ela resolve cometer o suicídio. Então, na verdade, é a busca, né, da liberdade que por muito tempo ela negou, né, e negou também ao seu marido e que, consequentemente, através da morte, ela tem essa revelação e, consequentemente, também tem essa liberdade que ela tanto almejava na sua intimidade, né? Então, acontece isso, né? O morrer se apresenta, né, dessa forma, vagarosamente, ocupando ali 5 páginas do conto, ao passo que a morte, ela é rápida, né? Mas ao mesmo tempo ela é simbólica. Comporta apenas um parágrafo, então a gente percebe que até o ponto dela resolver se jogar pela janela, até a sua morte, tem todo ali um fluxo, né, de consciência que é apresentado pelo narrador, para que vocês possam entender realmente qual foi, na verdade, os motivos que a levaram a cometer essa tragicidade em relação à sua própria vida. A vida estava tão assim, tediosa e tão opressora que ela não viu outra forma de se libertar dessas amarras, dessas convenções sociais, a não ser pela morte. Então a morte, ela aparece ali como uma forma de libertação, né, do indivíduo, ok? Embora densa e repleta de significação, o morrer se estrutura em reticências que caminham em direção ao ponto final, até a morte, né? Então ela se vê diante ali da sua liberdade e como ela não tem a capacidade de romper, né, essas amarras sociais que há muito tempo ela estava vivendo juntamente com o marido, ela opta, obviamente, de uma forma bem, às vezes, inconsciente pela morte, né, pelo suicídio. Então a gente tem ali essa questão reveladora que aparece ali mais ao final, mais ao desfecho do conto, ok? Ao morder a maçã, né, que é símbolo de questões religiosas e íntima, né? Símbolo também do prazer carnal, fruto proibido que vem desde a questão espiritual, da questão religiosa, né? Como também era proibida a felicidade na qual costumava clandestinamente mergulhar. E quebrar o dente metaforiza o prazer negado, a vida negada, a morte. Perder os dentes é perder força agressiva, juventude, defesa. É um símbolo de frustração, de castração, de falência. É a perda da energia vital. Então a gente tem
essas simbologias criadas ali ao longo da construção do conto. Então, quando ela perde, né, ela morde a maçã, que é símbolo de prazer e que faz também uma metáfora, né, uma correlação com o elemento espiritual, com o elemento religioso e, consequentemente, quebrar o dente, que é essa castração, né, da agressividade, do poder de se alimentar, do poder vital dos indivíduos, consequentemente faz com que a personagem mergulhe, né, nesse processo introspectivo e opte ali pela questão do suicídio, né? E o suicídio em si, obviamente, aparece ali como um grito final, como eu coloco aqui para vocês, né? É o grito final que expõe as entranhas mortificadas por trás de uma máscara de obediência. A vida que por muitas vezes foi ruim, foi obediência, foi rotina, se transforma ali em um ato de liberdade através do suicídio. O suicida, por exemplo, não experimenta o gozo, o prazer do não viver e provavelmente sequer degusta o sabor da morte, embora seu ato encerre valendo-se da ambiguidade, o albedrio supremo do indivíduo que escolhe para si o não ser. Então, na verdade, a gente tem ali uma tentativa, né, de que através do suicídio ela poderia resgatar e poderia viver todas as questões que ela simplesmente sonhou e que na sua realidade, na sua vida conjugal, ela não teve, né? Aqui eu trago para vocês a parte final do conto, né, que revela essa busca de liberdade que a protagonista, através do suicídio, né, tentou inserir para sua realidade. Vamos lá? Tocando fundo e com a água já pelo pescoço, com 50 e tantos anos, sem um bilhete, e em vez de ir ao dentista, jogou-se pela janela do apartamento, pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir, reserva militar e sustentáculo da nossa desobediência. Quanto a ele, uma vez seco o leito do rio e sem nenhuma água que o afogasse, ele andava sobre o fundo sem olhar para o chão, expedito como se usasse bengala. Seco, inesperadamente o leito do rio, andava perplexo e sem perigo sobre o fundo, com uma lepidez de quem vai cair de bruços mais adiante. Tá? Então é quando ela traz, né, através dessa linguagem poética, a realidade do final dos dois indivíduos, né? Ela morta, né, cometendo suicídio, se jogando ali pela janela do seu apartamento, e ele, ao se dar conta, né, do que a mulher fez, né, simplesmente olha ali o corpo, né, esborrachado no chão e pensa que, obviamente, agora sozinho, quem sabe, né, de uma maneira frustrada, também teria a sua própria liberdade. Então a gente tem ali esse final bem poético, né, bem metafórico, que representa a liberdade que ambos vão ter a partir do momento que a presença do outro não existe mais, né? Então a gente tem ali toda essa reflexão, essa introspecção criada pela Clarice Lispector através dessa simbologia, né, feita aqui pela forma dramática do suicídio, ok? É um conto bem triste, mas que vale muito a pena a gente refletir também sobre a nossa própria realidade e sobre as condições que os indivíduos buscam, né, dentro da sociedade na qual eles vivem, tá? Ok? Próximo conto, conto final, né? Conto 13, A Legião Estrangeira, que dá nome, né? Dá título à coletânea, publicada em 1964, né? Um conto muito, muito interessante também, vale muito a pena fazer a leitura. Esse conto também foi publicado futuramente na coletânea Felicidade Clandestina, então ele está em duas edições diferentes de obras ali da Clarice Lispector, como outros também estiveram, tá? E é um conto muito simbólico que traz ali uma questão bem banal, né, vivida ali pela protagonista, certo, gente? É um conto narrado em primeira pessoa, a própria protagonista, né, vai revelando as situações para o leitor, situações bem cotidianas, mas que expressam ali algo muito profundo e muito revelador ao longo ali das atitudes, certo? Então vamos lá, né, para análise desse último conto, A Legião Estrangeira. Então o conto começa, né, com a narradora contando ali, mais ou menos, revelando ali para o leitor sobre alguns momentos anteriores que ela viveu, né, ali na sua vida, no seu dia a dia, quando ela tinha alguns vizinhos, né, e nesses vizinhos,
Com esses vizinhos ali, tinha uma família, né, uma família de indianos, né, que obviamente foram viver no Brasil, né, são obviamente pessoas que vieram de outros países para poder tentar uma vida melhor e que a partir desse convívio meio que forçado entre esses vizinhos, tem ali uma menina chamada de Ofélia, né? Que obviamente não mora mais no mesmo prédio. Então ela começa o conto tentando, né, de uma forma um pouco angustiante, um pouco também com um certo desdém, relembrar a Ofélia, também essa criança de mais ou menos 10 anos, e os seus pais, que ela conhecera há um tempo atrás, porque, obviamente, dividiam ali o mesmo espaço e o mesmo andar do prédio, tudo bem? Que viviam, certo? Então, o conto começa com essas lembranças ali da narradora, né? Em relação a essa família estranha, mas que tinha uma criança, né? Que, querendo ou não, teve uma certa aproximação com a narradora protagonista. Vamos lá? Então ali, ó, narrado em primeira pessoa, o conto começa com a protagonista lembrando-se de Ofélia e de seus pais que conhecera há mais ou menos, né, um tempo atrás. E que, obviamente, né, por eles terem se mudado do prédio, a protagonista não os viam já fazia um tempo, tá? Então eu trago aqui para vocês o comecinho do conto com esse ato memorial ali da protagonista, da narradora. Vai lá. Se me perguntassem sobre Ofélia e seus pais, teria respondido com o decoro da honestidade. Mal os conhecia, porque na verdade eles eram vizinhos só de se encontrar, né, gente? Eles não tinham uma relação, né, de amizade, de aproximação, ok? Beleza? Então a gente repara que nessa narração tem um pouco também de desdém, né, da própria protagonista. Diante do mesmo júri, ao qual responderia: mal me conheço. E para cada cara de jurado, diria, com o mesmo límpido olhar de quem se hipnotizou para a obediência: mal vos conheço, mas às vezes acordo do longo sono e volto-me com docilidade para o delicado abismo da desordem, tá? Então ela começa relembrando, né, as situações passadas que viveu, principalmente com a criança, né, com a menina, a Ofélia, tá, gente? Que, obviamente, ela vai aparecer também ao longo ali da narração em primeira pessoa, ok? Depois dessa parte, né, de relembrar ali os vizinhos, os antigos vizinhos, e principalmente essa menina, né, de 10 anos, a Ofélia, o conto realmente inicia, né, no presente e, consequentemente, traz uma história meio que inesperada ali para a protagonista e também para a sua família, tá? Imaginem que na véspera de Natal, tá? O interfone toca, a narradora vai abrir a porta e quando ela abre a porta, ela se vê diante de um presentinho de grego, né? Esse presentinho nada mais é do que um pintinho. Um animalzinho frágil, indefeso, que foi deixado à porta do seu apartamento. Ela olha, né, procurando, né, a pessoa que entregou esse presente, vê que não tem ninguém no seu andar, ninguém ali no hall, certo? E pega o pintinho, né, embrulhadinho, e leva até a cozinha para que a família, né, o marido e consequentemente os filhos também vejam esse presentinho, tá? Então, na verdade, a história em si inicia realmente por essa etapa, tá, gente? Então ela pega o pintinho e, assim, sem saber o que fazer com a criatura, esse presentinho deixado ali à véspera do Natal, imagina quem poderia ter entregue, obviamente, esse pintinho, ela não imagina quem, e resolve levar até a cozinha para que o restante da família possa ver e também, assim, ajudar a saber qual seria, assim, o futuro desse pintinho, certo? Então a gente tem toda ali essa questão da família, né, assim, surpresa com um presente e que obviamente vai auxiliar também nessa questão íntima, né, do contato entre o animal e esses indivíduos. Cada um deles vai ter um pensamento diferente, né, em relação a esse animal tão frágil e tão indefeso dado ali para a família como um presente. Vamos lá então para os trechos que eu coloco aqui para que vocês possam ver como a história ela vai se desenrolando. Vai lá. O aparecimento de um pintinho na sua casa na véspera do Natal relembra ali a família com a qual se preocupa. Seu marido e seus filhos se admiram com a situação
enquanto a protagonista compara este fato com um sentimento que vai se modificando ou com uma água que vai se transformando, tá? Isso é muito legal, gente. Ao longo do processo de tentar pensar sobre o que eles vão fazer com esse animalzinho, tem toda uma metáfora ali, uma comparação que ela faz com a situação com uma água que se transforma, tá? Então, quem já leu o conto percebeu que é um conto bem poético também, porque conforme a personagem vai tentando, assim, se ver naquela situação e tentar resolver aquela situação, coisas íntimas e pensamentos introspectivos também vão aparecendo. E ela começa a perceber também que para cada um dos indivíduos da sua família, o marido e consequentemente os filhos, existe uma revelação e um ato, né, de uma atitude diferente. Então, cada um diante daquele animalzinho frágil toma uma perspectiva, uma ação diferente, que também colabora para que a narradora, na verdade, vocês também como leitores, vejam a transformação que esse animal causa em cada uma dessas pessoas, certo? E isso também vai sendo revelado de maneira bem íntima, né, e bem simbólica para a protagonista, tudo bem? Então ela vai lá. Né, eu trago um trechinho para que vocês possam perceber como as mudanças, né, ocorrem nesses indivíduos. Em torno do pinto aflito, estávamos bons e ansiosos. A meu marido, a bondade deixa ríspido e severo, ao que já nos habituamos. Ele se crucifica um pouco, né? Ai, não quero esse pintinho. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer com ele? Nos meninos, que são mais graves, a bondade é um ardor. A mim, a bondade me intimida. Então, cada um, diante daquele animal, revela uma atitude diferente e uma forma de bondade também distinta, que vai sendo, obviamente, ali construída pela própria narradora protagonista, ok? Em meio a essa reflexão, né, do que eles vão fazer realmente com esse animalzinho, certo? Ok? A gente tem ali, obviamente, uma construção mais real das situações, né? Que eu trago aqui para vocês no segundo tópico, ok? Em meio a essa reflexão, o pintinho continuava ali sobre a mesa, piando cheio de medo. Não tinha como acalmá-lo, né? Porque ele não conhecia sentimentos. Nesse momento em que o pinto estava ali sobre a mesa com medo, a protagonista desejou que o pinto fosse igual aos humanos e sentisse como os humanos o sentimento do amor e soubesse que ali ele, como obra de Deus, estava sendo amado. Então ela queria que ele, né, como ser humano, né, tomasse essa condição de ser humano e parasse de piar, porque obviamente o piado, né, é uma representação também do medo e das frustrações do animalzinho. Então ela queria que ele tivesse, né, essa ideia, né, essa consciência de que ninguém ali faria mal a ele, né? E como um ser divino, seria amado como todos ali daquela família, tá? Então, na verdade, a gente tem toda essa situação reveladora e simbólica, né? Até que o menininho menor, né, o filho menor da protagonista, não suporta mais esse ato só de contemplação do animal e resolve perguntar para a mãe e para o pai: você quer ser a mãe dele, mãe? Eu disse que sim, claro, né? Então imagine que essa fala da criança rompe, né? Essa reflexão que cada um dos indivíduos da família estava tendo ao observar ali a criatura, né? Então quando o menininho pergunta para a mãe: mãe, você quer ser mãe do pintinho? E a protagonista responde que sim. Obviamente ela quebra, né, com esse ato contemplativo e consequentemente integra esse animal para um ente, para se tornar, obviamente, um ente da família, né? Eu disse que sim. Os 4 meninos ficaram então esperando que ela tomasse uma atitude em favor do pinto. Ela, a protagonista narradora, fala dos sentimentos e do amor que o pintinho estava provocando na família. Ela, como mãe, como o nascimento é próprio das mães, tentou isolar-se do problema. Diante de tamanha crise no amor, a protagonista se presta a uma reflexão e percebe que um dia, né, um tempo atrás, sem ela saber com certeza, a amaram. Então, estendeu a mão e pegou o pintinho, né? Então ela pega o pintinho como um ato, né, de mostrar, obviamente, para a família de que
né, ela cuidaria desse animalzinho, como cuida todos os dias do marido e, consequentemente, também dos seus filhos, tá? Então, ela tem esse ato, né, simbólico ali de que o pinto revela, obviamente, na sua intimidade e nas suas atitudes, esse ato materno, né, de proteção e de cuidado que o animalzinho também teria a partir daquele momento. Então, a partir dessas primeiras questões que são trazidas ali pela Clarice Lispector no conto, nós vamos também para uma outra etapa, né, de análise desse conto, que parte no momento que ela pega o pintinho na mão e começa, obviamente, a se relembrar de uma outra situação vivida por ela há um tempo atrás e, consequentemente, também pela menina, pela vizinha, a garotinha Ofélia, né, que ela se lembra no começo dessa narração, tá? Então ela vai para essa perspectiva de ato memorial que também traz outras simbologias e outras correlações com essa mesma questão, né, com essa mesma situação que ela está vivendo agora, não só com a família, mas também com esse animal. Então, ao pegar o pinto, lhe veio a lembrança novamente da garota Ofélia. Agora, ela relembrava não só Ofélia, mas também seus pais. Com carinho, relembrou do dia no banco da praça em que conversava com a mãe de Ofélia, que encontrou ali, né? Uma mulher trigueira que fazia os homens a olhar pela segunda vez, do seu desejo de fazer um curso para fazer bolos. Lembrou-se também do pai de Ofélia, homem bem apanhado, com um firme desejo de se dar bem com seu ramo de negócio, gerente de hotel ou até mesmo como dono de um. A protagonista conta que o contato com a família se fez através da garota. Ofélia, menina inteligente, como descreve a narradora, sentava-se com jeito, tinha opinião formada sobre tudo, né? Dava conselhos para a educação dos filhos, né? Dava instruções e advertências. Banana não se mistura com leite, mata. Para tudo tinha uma resposta. A última palavra sempre era dela. Tinha o hábito de dar opinião sobre tudo, criticar procedimentos e analisar. Então era uma menina muito perspicaz. E essas lembranças vão ressurgindo a imagem dessa garota, né, na memória da protagonista. Mas o que Ofélia realmente queria da narradora? Nem mesmo a protagonista tinha a resposta. Mais tarde, Ofélia apareceu, né, em uma dessas situações que a menina sempre aparecia na casa da protagonista. Era muito engraçado. Todos os dias de manhã, assim que o marido dela saía para trabalhar e as crianças estudar, a criança tocava a campainha sem querer e ficava um tempo ali com a protagonista na casa dela. Até que a mãe se dava conta de que a menina não estava em casa e realmente batia na porta do apartamento da vizinha e perguntava se a filha estava ali, certo? Então era uma coisa habitual, a criança sempre aparecer nas manhãs para conversar com a protagonista, né? E obviamente sem ser convidada, tá, gente? Então, Ofélia, nessas situações, né? Imagina que um dia desses, que ela aparece sem ser convidada, aparece para a visita costumeira. Assuntou-se com a presença do pinto e fez perguntas todas respondidas, tá, gente? Engraçado, né? Que imagine que essa situação ela é marcada por uma situação anterior que, obviamente, né, teve na vida da protagonista. E que, na verdade, eu vou contar para vocês amanhã na nossa próxima aula, tá? Então, aguardem que o finalzinho dessa história eu conto melhor para vocês amanhã na nossa próxima aula, ok? Quem puder, faça a leitura do conto. Um beijo, ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau!